Olá pessoal, eu sou a Darlene Figueiredo de Rio Branco, Acre, e eu sempre trago algumas histórias engraçadas para vocês aqui. Até porque eu não gosto de trazer coisas tristes, porque a, a- isso sempre é dito por porque histórias tristes, pessoas contam direto, né? E a gente, chega de tristeza. Então, deixa eu contar pra vocês uma outra história engraçada. Bom, hoje é engraçada, mas na época foi muito triste. Aconteceu há muitos, muitos anos atrás, quando eu ainda era uma menina lá no Ceará. Ninguém sabe disso, tá bom? Essa história é um segredo meu que eu vou revelar agora. E aí, as pessoas que moram lá também vão saber, mas na época eu escondi. Então, nós éramos um grupo de meninos ainda e meninas, né, bem pequenos. E naquela época, o meu irmão, junto com os amigos nossos, eles tinham um grupinho de forró. Eles mesmos, era tão interessante, faziam seus próprios instrumentos, sabia? Construíam lá de lata, com couro, com um monte de coisa lá. Muito interessante. O pandeiro, o triângulo, tudo para fazer. Então, para fazer os forrós. E esse grupo de meninos, eles faziam esse forró na casa de uma pessoa lá que tinha uma casa desocupada. E essa casa, se vocês conhecem o Ceará, existem umas casas que tem os muros dividido a casa dentro, os muros baixos. E nesses muros eram colocadas as lamparinas, porque naquela época, por incrível que pareça, vocês poderiam acreditar, mas eu morei numa cidade chamada Cedro, onde não existia energia naquela época. Então era tudo muito escuro. E aquelas festinhas aconteciam assim mesmo, né? A gente levava as lamparinas, que na maioria das vezes era meu pai mesmo que fazia. E então colocava nas muretas lá daquela casa as lamparinas acesas para fazer o forró. E isso durava a noite inteira. É, então, um dia de sábado ia acontecer uma festa bem especial lá, e era muito legal quando aconteciam aqueles forrós. Naquela época, gente, eu não era crente ainda, tá? Hoje eu já não faço mais isso, mas é a história do tempo de criança. Então, ia acontecer aquela festa e eu só tinha uma sandália havaiana, uma sandália de borracha, que o calcanhar estava de fora, estava toda rasgada. E eu estava querendo alguma sandalinha, um sapatinho novo para poder ir para aquela festa. E junto com uma coleguinha minha lá, nós fomos, era mais ou menos meio-dia, nós fomos nos lixos lá, onde moravam os doutores daquela cidade, doutor Rubens, Obibitu. E aí aqueles homens eram homens ricos, nós sabíamos que os lixos da casa deles eram melhores que os da nossa casa. Então a gente foi, eu junto com essa coleguinha, para esse lixo, mais ou menos meio-dia. E chegando lá, nós reviramos, tinha um tambor bem grande, cheio de lixo, a gente derrubou o tambor e começamos a catar. Naquele tempo, foi muito legal naquele dia, porque tanto eu quanto ela trouxemos a feira para nossa casa. Além do que nós estávamos procurando, que seria alguma sandália, um sapato para usar naquela festa, encontramos várias coisas ali interessantes que a gente podia levar para nossa casa e usar. Então, naquele lixo, vocês, por incrível que pareça, vocês podem não acreditar, mas tinha um sapato fechado branco, um sapato feminino, que dava exatamente no pé, tanto o meu quanto da minha colega. Ela achou um pé e eu achei outro. E nós ficamos brigando para saber com quem ficaria aquele sapato. Mas aí eu insisti tanto com ela, porque a sandalinha dela não estava tão rasgada quanto a minha. Ela deixou que eu ficasse. Então, voltamos para casa rapidinho. E aí, quando eu cheguei em casa, como meu pai era flandeiro, né? Ele fazia lamparina, cuscuzeira, essas coisas todas para vender nos sítios. Eu peguei o sapatinho e aí, o que acontece? Eu fui fazer uma travessura, né? Então, eu pintei aquele sapato de luminol e ele ficou prateado, a coisa mais linda do mundo. Sei lá, acho que já era mais ou menos umas 2 da tarde. Eu coloquei aquele sapatinho lá no pé da parede e fui providenciar uma roupinha, que era muito criativa, inventava alguma coisa legal lá pra noite, né? E quando a noite chegou, claro, 5 horas da tarde, 5h30 já para 6 horas, já estava tudo escuro, a cidade não tinha energia. E lá vai eu e minha coleguinha com a lamparina na cabeça, sapato prateado no pé e desabando pra festa. Quando chegou lá, nós dançamos, eu era muito alta e gostava muito de dançar, e eu acredito que eu dancei com todos os meninos daquela festa, exceto com o Maninho, o Vanderlei, o meu irmão, que não gostava de dançar comigo, né?
Quando meia-noite chegou, parece a história de Cinderela, o meu irmão falou, pra casa agora. Ele era brabo, brigou comigo e disse, vá pra casa, já é meia-noite. Eu falei, maninho, por favor, maninho, todo mundo vai ficar até o dia amanhecer, deixa eu ficar também. E ele, vá pra casa agora, antes que eu bata na sua cara. Era brabo. E aí eu saí, né, tudo escuro, e fui pra casa. Era tudo muito, muito tranquilo naquela época, não era como hoje, né. Então, cheguei em casa, tem uma redinha no canto da parede, lá no quartinho da minha casa, todo mundo dormia de rede. Deitei lá na minha redinha e dormi. Quando o dia amanheceu, vocês não acreditam, eu acordei com aquele alvoroço dentro de casa. A mamãe me protegendo na rede e o maninho do outro lado e ela tentando tirar ele de perto de mim. E ele gritando todo tipo de coisa. Mãe, eu mato ela. Acorda ela aí que eu vou matar ela. E eu acordei, mãezinha, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? E a mamãe, calma, minha filha, eu não sei, o seu irmão está querendo lhe bater. E eu, mas maninho, o que foi que eu fiz? Eu só dormi, eu vim, eu obedeci. E o maninho, eu vou lhe matar. Olha aí, mamãe, era ela mesmo, eu sabia, mamãe, que era ela, só podia ser ela. E aí eu não estava entendendo nada. Ele falou, mamãe, quando o sol raiou, o dia amanheceu, os meninos estavam todos com a barra da calça pintada de prateado. Só eu que não tava. Então, antes que eles percebessem, eu saí correndo pra casa. Mamãe, a calça comprida dos meninos, que eram únicas pra ir pras festas, agora eles vão ter que cortar e fazer bermuda. E Deus me livre deles saberem que foi essa louca. Olha as pernas dela, mamãe. E quando eu olhei, gente, eu tava toda cheia de luminol. O sapato caiu dos pedaços, porque não tinha secado direito. E tinha areia na cidade, na rua, eu tava cheio de areia. E saí daqueles pedaços do sapato com luminol. Minhas pernas tudo sujas, e eu louca, desesperada, morrendo de vergonha. Maninho, por favor, maninho, não diz pra ninguém que fui eu. Promete, por favor, maninho. Ele era o único, gente, que tava com as pernas limpas. Coitado do meu irmão, ele queria me matar. Eu peguei o sapato, fui até o fundo do quintal, enterrei, e limpei com o produto que meu pai tinha as minhas pernas e me escondi até hoje.